Foi a prisão dos Estados Unidos da América que chocou o mundo, um lugar de segredo, vergonha e atos inimagináveis. O que aconteceu lá dentro não é o que você imagina. Por trás de seus muros, verdades sombrias vieram à tona, do tipo que o governo nunca quis que você visse. No episódio de hoje do The Infographics Show, vamos revelar o que realmente aconteceu dentro de Abu Ghraib. Durante o governo de Saddam, os gritos na prisão de Abu Ghraib eram tão altos que pareciam audíveis a 30 quilômetros. Em Bagdá, a tortura era quase diária nas celas de 3,6 por 3,6 metros. Homens, mulheres, até adolescentes entravam lá e às vezes não saíam dali. Diziam que Saddam alimentava seus inimigos de pés primeiro em uma máquina de triturar, seus gritos engolidos pelo som do metal moendo. Talvez a máquina de triturar fosse mito da propaganda ocidental, mas a crueldade de Saddam ali era real. A prisão de Abu Ghraib era um buraco negro onde milhares de detentos sumiam na máquina do Estado, muitos enterrados em covas sem identificação fora dos muros. Com a queda do regime e início dos saques, a prisão entrou em colapso. Quando as forças da coalizão chegaram, encontraram um cemitério de horrores cercado por um deserto árido. Os guardas haviam fugido, assim como muitos dos prisioneiros, mas centenas permaneceram, alguns fracos demais ou aterrorizados demais para se mover. Muitos ficaram dias sem comida, trancados em celas imundas, um pesadelo segundo um oficial do Exército dos Estados Unidos da América. Eles encontraram dispositivos de tortura, sangue nas paredes, corpos em decomposição em valas. As tropas dos Estados Unidos da América desmontaram o local, removendo janelas, portas, colocando azulejos, consertando encanamento e adicionando um centro médico. Isso não foi um favor ao Iraque. A reforma fazia parte de um plano do governo dos Estados Unidos da América que incluía interrogatórios aprimorados ou tortura. Centenas de novos prisioneiros chegaram em poucas semanas, vigiados por tropas dos Estados Unidos da América, a maioria sem experiência em administrar prisões. Em 2004, Abu Ghraib tinha cerca de 7.500 detentos, sob supervisão da 370ª Companhia de Polícia Militar. A maioria era de soldados jovens, imaturos e inexperientes, muitos ainda com raiva e certos de que Saddam ocultou armas de destruição em massa ou teve ligação com o 11 de setembro. As forças iraquianas assumiram o controle do setor de segurança máxima do complexo, reservado a criminosos condenados, mas isso estava prestes a mudar. O restante, agora a Instalação Central de Confinamento de Bagdá, foi dividido em campos sob administração dos Estados Unidos da América. O campo Gansh reunia milhares de iraquianos detidos em operações na cidade, quase todos inocentes. O campo Tigre era um centro de triagem temporário, mas os piores abusos ocorreram na área de segurança máxima. Foi aqui que os agentes de inteligência de Saddam antes torturavam e executavam prisioneiros, e onde agora os guardas americanos mantinham detentos de alto valor suspeitos de terrorismo. Essas celas haviam sido reutilizadas, mas o objetivo não havia mudado: quebrar os homens física e psicologicamente. Os policiais militares faziam os interrogatórios, mas recebiam ordens de outros. Isso continua sendo motivo de controvérsia e vergonha. Geralmente, tudo começava com humilhações. Detentos eram despidos, enquanto soldados americanos zombavam de sua masculinidade. Depois, vinham ameaças e agressões físicas com objetos como cabos de vassoura. Homens assustados, nus, frequentemente tremendo após água fria ser jogada neles. Eles eram expostos a cães na coleira, com dentes próximos ao rosto, às vezes causando ferimentos. Certos tipos de conversa eram proibidos. Se os prisioneiros fossem pegos, podiam ser amarrados no pátio da prisão. Sob o sol escaldante, às vezes, rebeliões irrompiam quando os detentos das tendas do lado de fora avançavam contra os guardas, balançando hastes de tenda. Essas revoltas eram rapidamente contidas e os homens envolvidos eram enviados para as celas como punição. Bem, tortura é uma palavra mais adequada. Talvez esse tipo de comportamento em tempos de guerra seja esperado. Atrocidades costumam ocorrer em conflitos de portas fechadas. Desta vez, alguns policiais militares americanos tiraram fotos que vazaram para o público. Os Estados Unidos da América afirmavam não torturar prisioneiros estrangeiros, mas isso só valia oficialmente. Os Estados Unidos da América, há muito tempo, praticavam ou apoiavam a tortura durante a Guerra Fria.
Mesmo assim, era século XXI e isso já deveria ter terminado. Enquanto o governo Bush falava sobre liberdade e a importância do direito internacional, o Pentágono e a CIA estavam quebrando todas as regras. No livro, fotos de tortura, muitas feitas por Charles Grainer, Lynndie England e Sabrina Harmon, foram divulgadas pela mídia. Não foram tiradas como evidência, mas como troféus. Em uma foto, Charles Grainer e Sabrina Harmon posavam sorrindo e fazendo sinal de positivo sobre um corpo morto, como se comemorassem uma vitória. Charles Grainer, como um dos soldados mais experientes, seria o principal culpado. Como você verá no vídeo, ele depois alegou que havia muito mais nessa história. Serviu como policial militar na Guerra do Golfo em 1991 e depois com os fuzileiros navais antes de Abu Ghraib. Ele foi agente penitenciário em uma prisão de segurança máxima na Pensilvânia, onde ele e outros foram acusados de esconder uma lâmina na comida de um detento. Ele respondeu a 2 processos por violência a prisioneiros e foi acusado de agredir e ameaçar a esposa, resultando em ordem de proteção. Ele era o interrogador ideal para um sistema que queria soldados capazes de torturar suspeitos sem hesitar. Segundo relatos, ele era líder. Um ex-detento contou que pediu a hora a Grainer para rezar. Grainer o algemou na janela, deixando-o pendurado e com dor por 5 horas. O homem afirmou que Grainer presenciou quando soldados o acorrentaram a uma cama e o sodomizaram com equipamento militar, glow light. Outros riram e tiraram fotos. Outra imagem mostra Grainer sozinho com prisioneiros encapuzados no chão. Grainer, de dentes cerrados, segura uma cabeça como se fosse socar, segundo os detentos. Ele gostava de torturar, pegando a comida dos homens famintos, jogando na privada e os forçando a comer. Ele os fazia comer carne de porco e xingar o próprio Deus. Ele os espancava e os obrigava a agradecer a Jesus Cristo por deixá-los viver. Grainer depois disse a outro soldado que sabia ser errado, mas gostava muito disso. Quando homens apavorados se urinavam de medo durante interrogatórios, depois um oficial de inteligência militar chamava Grainer de o maior filho da mãe da terra. Ele sublinhou a frase 2 vezes, parecendo um oficial nazista em Nuremberg após a Segunda Guerra. Grainer diria que só seguia ordens. Em sua defesa, alegou quase espancar um prisioneiro até a morte diante da inteligência militar. E foi isso que mandaram ele fazer, disse ele. E no exército, você segue ordens. A própria mãe dele se envolveu, dizendo que um dia a verdade viria à tona. Ela disse que ele era bode expiatório de pessoas ricas de Washington, Distrito de Colômbia, distantes da areia ensanguentada do deserto iraquiano. Ao verem o que ocorria na prisão, alguns soldados não conseguiram esconder isso com boa consciência. O especialista Joseph M. Darby, um jovem reservista do exército da Pensilvânia, recebeu um CD com centenas de imagens horríveis, sangrentas e absolutamente sádicas. Ele não se impressionou e entregou o CD ao Comando de Investigação Criminal do Exército, Comando de Investigação Criminal, o que depois resultou em ameaças de morte a ele e à esposa. Essas imagens não eram só uma mancha para a polícia militar, mas iam além de soldados irritados agindo de forma imoral. Elas eram uma violação do direito internacional, uma ameaça aos Estados Unidos. No cenário mundial, denunciantes arriscaram muito ao revelar irregularidades. Eles enfrentaram a fúria do público e ainda podiam ser acusados de ameaçar a segurança nacional. A foto da soldado Inglaterra mostrava-a com cigarro nos lábios e sinal de positivo. Perto de um iraquiano nu com um saco de areia sobre a cabeça, outros 3 prisioneiros iraquianos nus estavam na cena, com as mãos cobrindo os órgãos genitais. A humilhação sexual era uma das favoritas. Em outra foto, homens nus formavam uma pirâmide humana, cada um com um saco de areia na cabeça. Um soldado depois afirmou que ao ver os detentos nus sendo abusados, virou as costas de vergonha. Ao se afastar, ouviu um policial militar rir e dizer: "Olha o que esses animais fazem quando ficam sozinhos." Era como bullying escolar, só que extremo, mas a tortura psicológica ainda era preferível à morte. Em outra foto, um homem morto estava enrolado em celofane com sacos de gelo para retardar a decomposição. Esse detento era o morto que apareceu com Grainer em outra foto. A investigação revelou que os SEALs da Marinha dos Estados Unidos da América o capturaram em Bagdá e o levaram para Abu Ghraib para interrogatório da CIA. Acredita-se que o penduraram pelos pulsos, mãos amarradas atrás das costas, método de tortura medieval comum nos Black Sites, tema que abordaremos em breve.
Ele morreu em menos de 1 hora devido ao que um patologista diria serem lesões por força bruta complicadas por asfixia. É bem conhecido que esse tipo de tortura não é apenas extremamente doloroso, pode impedir você de respirar. Enquanto isso, o governo dos Estados Unidos negou que tenha torturado alguém, muito menos usando métodos da Idade Média. Militares disseram que o homem era suspeito de participar de um atentado que matou 34 iraquianos, um soldado dos Estados Unidos e feriu 200 em uma instalação da Cruz Vermelha em Bagdá. Um crime terrível, mas segundo a investigação, nunca houve evidências de envolvimento dele. Ele parecia uma criança assustada e estava disposto a falar abertamente. Eles o chamaram de Homem de Gelo, Senhor Gelado e Bernie, devido ao gelo usado em seu corpo para parecer que ainda vivia. No dia seguinte, colocaram um soro falso nele e disseram que morreu de causas naturais. Durante o tratamento, foi chamado de detento fantasma, sem nome ou informações. Eles tentaram fazê-lo sumir, como faziam as forças de segurança de Saddam. Parecia um crime de guerra, mas ninguém jamais foi acusado, disseram os críticos. Foi um caso de excepcionalismo dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América não faziam o que países ruins faziam. Existiam mais fotos de homens mortos, porém nem todas foram divulgadas. Havia o taxista coberto de hematomas em uma poça de sangue em sua cela, e o homem encontrado morto em um banheiro, machucado e ensanguentado. Havia mais fotos de homens desconhecidos e sangue deles nas paredes das celas. O Pentágono reteve mais fotos por segurança nacional. A policial militar Sabrina Harmon, vista em muitas fotos, disse depois que estava apenas seguindo ordens. Ela admitiu que o que fizeram com aqueles homens os radicalizou, levando-os a grupos como o Estado Islâmico do Iraque e do Levante. Ela era jovem e ingênua, considerada uma pessoa muito inocente, envolvida em algo para o qual não tinha se alistado. Harmon admitiu que sua função na prisão era manter os detentos acordados o tempo todo. Faça o que puder. Ela recebeu ordens para impedi-los de dormir. Ela colocou um prisioneiro encapuzado sobre uma caixa e prendeu fios ao pênis, dedos das mãos e pés dele. Ela depois testemunhou que era para fazê-los falar, mas não fez isso sem ser explicitamente orientada por um dos soldados mais velhos. Chip Frederick deu um soco em um iraquiano com tanta força. O homem quase teve uma parada cardíaca. Os advogados de Frederick questionaram: "Você acha mesmo que esses soldados agiram assim sem ordens?" Isso veio de cima, foi até o topo da hierarquia. Quando os e-mails que Frederick havia enviado para casa foram usados como prova, ficou claro que, de fato, Riff aprendeu as técnicas de tortura com equipes de inteligência militar, agentes da CIA e especialistas em interrogatório de empresas privadas contratadas. Os advogados afirmaram que eram os verdadeiros chefes em Abu Ghraib e não soldados de baixa patente comandando a prisão. Era Janice Karpinski. Ela afirmaria depois que a maioria dos abusos foi cometida por contratados, que atuaram no Afeganistão e Guantánamo, enviados a Abu Ghraib, por ordem do ex-secretário de Defesa Donald Rumsfeld. Ela foi acusada de má liderança e de não impor padrões às suas tropas. Começava a parecer que todos só estavam jogando a culpa de um para outro. Depois, ela surpreendeu ao afirmar que a inteligência militar revelou que cerca de 70% dos prisioneiros eram inocentes. Eles só estavam no lugar e hora errados. Depois, em entrevista, ela corrigiu para 90% milhares de homens revoltados, traumatizados, transformados em inimigos dos Estados Unidos da América. Abusos criminosos sádicos, flagrantes e gratuitos, disse o Major-General Antônio Taguba, que liderou a investigação interna. Pentágono e Casa Branca culparam algumas maçãs podres, disse Aguba. Isso é mentira. Havia alguns soldados ruins, mas ia além disso. Essa tortura era sistêmica e vinha de cima. Washington havia ordenado amolecer os prisioneiros, ou seja, torturá-los. O Comando Central dos Estados Unidos da América tentou ocultar a investigação ao classificar o relatório Teguba, mas acabou sendo revelado. Não surpreende que Teguba tenha se aposentado cedo. Já Karpinski seria rebaixada depois. Enquanto o Pentágono e CIA buscavam controlar a narrativa, a verdade é que a Casa Branca aprovou interrogatórios aprimorados, ou seja, tortura. Em um memorando, Donald Rumsfeld aprovou pessoalmente o uso de posições de estresse, nudez forçada, privação sensorial e cães de ataque. Essas políticas foram transmitidas pela cadeia de comando, criando as condições para a cena de horror das fotos.
O experimento da prisão de Stanford mostrou que, quando pessoas acham a crueldade autorizada, podem cometer atos terríveis. O Pentágono tentou, sem sucesso, manipular a história. O dano já estava feito, restando a chamada gestão da percepção pelos oficiais. Soldados de baixa patente foram exibidos à mídia. Julgamentos foram divulgados na mídia para desviar o foco dos crimes de guerra. Alguns foram acusados de negligência e receberam sentenças leves. Outros, mesmo envolvidos nos abusos e dando ordens, foram absolvidos ou nem acusados. Ninguém foi condenado pelas mortes de detentos em situações suspeitas ou violentas. Grainer foi condenado a 10 anos e saiu em 6. Frederick pegou 8 e saiu em 4. Inglaterra, que teve um filho com Grainer, foi condenada a 3 anos e cumpriu quase metade da pena. Depois, ela culpou a mídia por aumentar o caso, afirmando que sem as fotos não teria sido tão grave. Harmon, que antes do Iraque trabalhava na Papa John's, foi condenado a 6 meses cumprindo 4. A sentença foi leve porque detentos disseram que ela era gentil e bondosa. O que o público aprendeu com tudo isso foi que a tortura estava viva e bem presente nas Forças Armadas dos Estados Unidos da América. Isso ocorria há décadas, desde a Alemanha pós-guerra, onde prisioneiros em casas seguras da CIA e Corps of Intelligence Police eram espancados, drogados e às vezes mortos nos primeiros experimentos do MKUltra. Desses primórdios surgiu o programa Phoenix, no Vietnã, onde cerca de 20 mil pessoas foram neutralizadas, muitas delas por meio de tortura. Conselheiros dos Estados Unidos da América treinaram interrogadores sul-vietnamitas, levando à brutalidade rotineira. Depois veio a Escola das Américas, onde, sob a Operação Condor, instrutores norte-americanos treinaram tropas latino-americanas que voltaram para casa para torturar, desaparecer e assassinar dezenas de milhares de pessoas. O que ocorreu depois no Afeganistão, Guantánamo e Iraque foi só o próximo capítulo, mas a tortura já havia sido rebatizada. O vice-presidente Dick Cheney sugeriu certa vez: também precisamos, trabalhar com o lado sombrio para ter sucesso. Nada disso ocorreu nos Estados Unidos da América. O interrogatório aprimorado foi exportado globalmente. Os Estados Unidos da América mantiveram 25 prisões no Afeganistão, 20 no Iraque e 17 navios-prisão com apoio de 54 países na detenção de suspeitos na guerra ao terror. A Tailândia testou o local Site Green. A CIA aprimorou o afogamento simulado em presos de alto valor, como Abu Zubaydah, importante tenente de Bin Laden no Afeganistão. O Salt Pit, chamado de Dark Site pelos presos, era usado para quebrá-los antes dos voos para Guantánamo. Sobreviventes relataram afogamento simulado, tortura psicológica e alimentação retal forçada com comida liquidificada. Isso não ficou restrito à Ásia. Polônia, Romênia e norte da África abrigaram locais secretos de 2002 a 2005, os anos em que a maior parte das torturas aconteceu. Houve 17 mortes confirmadas nesses locais, causadas total ou parcialmente por tortura. Vários prisioneiros decidiram não viver mais após semanas de humilhação e dor. Uma investigação do The New York Times mostrou que muitos dos que sobreviveram enfrentaram anos de transtorno de estresse pós-traumático, depressão, paranoia ou psicose. Não se tratava de soldados indisciplinados. Especialistas planejaram esses interrogatórios. O homem que ficou 5 anos em Guantánamo disse que não foi a dor, mas a hipocrisia que o quebrou. Ser torturado por quem negava a tortura era como ser morto por um amigo. Anos depois, ele tinha certeza de que ainda estavam atrás dele. Ele não conseguia confiar em ninguém. Quando alguém é quebrado, é como um vaso colado, nunca volta a ser igual. Nenhum alto funcionário foi acusado pelos crimes em locais secretos. Alguns que ordenaram em Abu Ghraib foram promovidos. Revisões absolveram líderes militares e políticos dos Estados Unidos da América. Rumsfeld tentou renunciar 2 vezes, mas o presidente Bush não quis nem ouvir falar disso. Juristas classificaram como violação das convenções de Genebra e crime de guerra, mas ninguém foi responsabilizado. Em 2006, Abu Ghraib estava vazio. Os 4.500 prisioneiros foram entregues aos iraquianos em 2014, por medo do Estado Islâmico assumir o controle. A prisão fechou totalmente em 2024. 3 vítimas de tortura em Abu Ghraib ganharam um processo, recebendo um total de 42 milhões de dólares em indenizações. Isso ocorreu após um acordo menor em 2013 de 52 milhões entre 71 ex-detentos
Mas o dano à reputação das Forças Armadas dos Estados Unidos da América não pode ser reparado com dinheiro. Isso se aprofundou depois que o Wikileaks entregou ao The Guardian cerca de 40 mil documentos da guerra do Iraque, detalhando execuções sumárias, tortura e crimes de guerra que ficaram impunes, nunca sequer investigados pelos militares. Incluíam relatos de 15 mil mortes de civis e 6 em prisões. Saddam Hussein foi um monstro, mas depois vieram 3 trilhões de dólares em sofrimento e milhões de mortos, deslocados e insurgentes amargurados. Valeu a pena? Abu Ghraib revelou momentos sombrios da história moderna, mas não foi o único local onde os direitos humanos chegaram ao limite. Veja como é realmente a vida de um prisioneiro na prisão da Baía de Guantánamo para descobrir o que realmente acontece lá dentro. Ou clique neste vídeo em vez disso.